Provérbios, capítulo de número 24, versículos 11 e 12. Diz assim: liberta os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Glória a Deus. Evangelho são boas notícias, notícias que salvam, notícias que salvam. A imagem que eu pedi, se pudesse ser projetada agora, tá? A imagem que eu pedi, se pudesse ser projetada agora, nós temos aí a imagem dessa menina, anônima para a maioria de nós. Se eu perguntar para a maioria de vocês aqui, vocês não sabem quem é ela. Essa é a Tilly, uma britânica que estava no arquipélago de Phuket, na Indonésia, nos dias do tsunami em 2004. Essa menina estava em uma das ilhas junto com a sua mãe, sua irmã e mais cerca de 100 turistas em um hotel próximo, e naquele momento elas estavam na praia. Enquanto ela estava ali na praia, ela percebeu que o mar começou a borbulhar. E depois de borbulhar, ela achou aquele estranho que o mar recuou. Aí ela se lembrou da aula de geografia que ela teve lá na Inglaterra, que o professor dela disse: se você estiver num lugar, e passou alguns vídeos de tsunamis anteriores, e o mar começar a borbulhar e recuar repentinamente, você tem 10 minutos para sair dali. Caso contrário, vai todo mundo ser varrido. E a menina estava ali na praia. Quando ela percebeu aquilo, ela começou a dizer para a mãe dela: mamãe, vamos sair daqui, urgente, temos que sair daqui. Vai vir uma onda muito gigante. E a mãe dela: o que é isso? É tsunami. A mãe dela não sabia nem o que era tsunami. Ela diz: o meu professor de geografia deu uma aula para nós, e se nós não sairmos daqui, todo mundo aqui vai morrer. Então ela falou aquilo e imediatamente a mãe viu a aflição da filha e começou a gritar, e todo mundo saiu da praia, esvaziaram o hotel, procuraram uma região alta. Quando veio a onda, ela salvou 100 turistas que estavam naquele dia ali. Aqui ela está na ONU, no ano seguinte, fazendo um discurso sobre o valor da educação, de se prestar atenção àquilo que se aprende e pegar aquilo que se aprende e aplicar na vida. Então, olhando para o quadro da Tilly, nós podemos lembrar algumas coisas. Ela usou o que naquele grupo só ela sabia. Ninguém mais sabia. Conhecimento. Conhecimento. Ninguém pode se propor. A nossa mensagem hoje é sobre evangelismo. A nossa mensagem hoje é sobre a responsabilidade de comunicar a boa nova do Senhor Jesus. Ninguém pode se propor sem buscar conhecimento. Procure conhecer a Bíblia Sagrada. Procure conhecer o Evangelho. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras necessariamente encontrará o poder de Deus. Não tem jeito. Quando você se depara com as Escrituras, o poder de Deus se manifesta através dela. Então, ela aplicou o conhecimento. Se o mar borbulhasse e recuasse, 10 minutos para a destruição, ela entendeu o sentido de urgência.
ou ela falava naquele momento, ou ela dizia naquela hora, ou todo mundo ia morrer. Existem coisas que não podem ficar para amanhã. Depois eu falo, tem coisas que não dá para procrastinar. Tem coisa que não dá para a gente ir empurrando. Depois eu vou fazer. Quando se trata do destino eterno, quando se trata da vida das pessoas, tem coisas que precisam ser ditas hoje, agora, nesse tempo. É o meu momento, é o seu momento. Ela podia sair de fininho e levar apenas a família dela. E dizer, esse problema não é meu. O problema dos outros não é meu. Mas ela escolheu gritar. Ela escolheu dizer, gente, todos nós precisamos sair daqui. Eu espero que você saia daqui essa noite com vontade de dizer a todo mundo que você está interessado na salvação dele, que você foi salvo, que você tem informações que vão te salvar, mas que aquelas pessoas precisam acompanhar você, caso contrário, elas serão destruídas. Ela tinha sentimento de altruísmo, ela era movida por amor aos outros, ela não queria apenas cuidar dela. Tem gente que pensa assim, estando bem para mim, tá ótimo, não importa o que aconteça para os outros. Meu pai falava sobre egoísmo na linguagem rural. Estando bom para mim, para o meu cavalo, o resto eu não quero saber como vai ficar. Então o egoísta diz isso, mas você não é egoísta. Você recebeu Jesus e você tem informações preciosas que salvam a vida das pessoas. E você vai querer dizer isto. Ela preferiu avisar a tempo de todos se evadirem da praia e do hotel. Isso se chama responder com habilidade, responsabilidade. Isso significa que não é problema apenas dos outros, é problema meu. O que está acontecendo com o mundo, as pessoas se perdendo, é problema meu. É problema seu, isso tem que estar inculcado em mim. Não basta eu sair, aí eu vou morar no céu, que a alegria agora é meu, o céu, isso é verdade. Mas tem gente que está caminhando a passos largos para o inferno e se perdendo. Então, a proposição nossa é que uma boa notícia tem o poder de salvar muitas vidas. Diga comigo, uma boa notícia tem o poder de salvar muitas vidas. Então eu quero, antes de seguir com a mensagem, dar uma boa notícia. Está minha cunhada Marta e minha sobrinha Andressa. Fique de pé, Marta e Andressa, por favor. Isso. Muito bem, são bem-vindas. Agora podem sentar. A Andressa, ela é mais tímida do que o titio aqui, bem mais tímida. E ela está buscando conectar-se. Se depender dela sair falar com alguém, a Andressa não vai sair. Então eu espero que a juventude da igreja conecte-se a Andressa. É uma boa notícia que eu tenho para você. Ela quer formar vínculos, ela quer caminhar. Essa é uma boa notícia. Agora, ela não tem... É um pouco mais tímida do que o titio, né? Titio, eu chego num lugar, ninguém me conhece, digo, olha gente, sou o Walter, estou aqui pela primeira vez, como é que as coisas funcionam aqui? Titio, assim, a sobrinha não é, cada um é como é, mas nós queremos acolher a Andressa, queremos acolher a Marta, e que os jovens da igreja olhem com amor e graça para ela e acolham ela. Essa é uma boa notícia. Viu, Andressa, você é bem-vinda em nosso meio, nós amamos você. A sua timidez não impede o titio de falar isso, tá bom? Bem-vinda. Tá, legal, muito bom. Também com alegria temos também nossos irmãos Agostinho e Cris, que estão ali. Bem-vindos, encontrei o Agostinho, dei um abraço nele tão bom, e hoje ele está aqui conosco aqui. Bem-vindos. E você que está nos visitando pela primeira vez ou em outras vezes que está conosco, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus.
Aqui é uma casa de boas notícias, de boas informações. Aqui nós só dizemos coisas boas. Aqui nós só falamos de Jesus. Aqui nós temos a melhor informação do mundo. Aquela que transforma, aquela que liberta, aquela que abre portas, aquela que pega o miserável pecador, destinado ao inferno, e faz dele um filho de Deus, com direito a morar no céu. O texto que lemos diz que liberte os que estão destinados à morte e aqueles que caminham para a matança. Talvez fosse uma boa bandeira para colocar diante das clínicas de aborto. São pessoas que estão destinadas à morte, à matança e nem sabem. Talvez fosse uma boa coisa para colocar lá. Interrompa esse processo enquanto é tempo. E socorra aqueles que caminham trêmulos para a matança. Esses aqui estão caminhando. Eles estão indo, mas não têm noção do que está acontecendo. Vão na multidão e vão tocados, sem sentido. O fato é que, se seguirem para onde estão indo para o matadouro. E a Bíblia nos chama para fazer parte de um exército de libertadores, de gente que se propõe a buscá-los, a trabalhar com eles, a fazer isso com cada um. Eu quero começar, antes de entrar no texto, com uma pequena aula prática. Você, na entrada, deve ter recebido um folhetinho. Que você não recebeu, nós temos ainda para dar para você. Eu trouxe, aí não importa qual seja o folhetinho que você pegou. Eu trouxe 4 ou 5 modelos. 4 ou 5 modelos. Muito bem. Então, na realidade, quem ainda não recebeu, quem não recebeu vai ser trazido lá para que você receba. Enquanto os folhetos chegam para que você receba, eu quero falar do sentido de um folheto. Faz parte da minha cultura o estilo de vida evangelístico. Atribuí para mim que eu sou um evangelista por estilo de vida. Então, na minha carteira, sempre terá 3 ou 4 folhetos, e eu abasteço, e ando pela rua, pela cidade, vou no comércio, cumprimento alguém. Se a pessoa deu um sorriso, respondeu com educação, aí eu uso o folheto e digo, de acordo com a pessoa, de acordo com a mensagem do folheto. Por exemplo, eu tenho aqui, eu e as minhas escolhas. Eu falo assim para a pessoa, olha, você pode fazer a escolha mais acertada da sua vida hoje, e deixo com ela, e vou-me embora. Não é isso? Ou então, se a pessoa está discutindo política, quem é melhor do que ninguém, eu digo, eu tenho um nome que é acima de todo nome, o melhor nome. Aí dou o folheto aqui falando sobre Jesus. Mas se a pessoa está assim, com sentido, sem saber o que vai fazer da vida, desanimado, eu falo, você pode dar um chute da virada da sua vida. Aquele chute da virada no último minuto, na prorrogação, o jogo está perdendo, você dá aquele chute. Eu entrego um folheto da mensagem do ladrão na cruz, do ladrão na cruz. E se a pessoa está confusa, sem saber o que fazer, eu entrego o folheto da resposta definitiva. Eu quero que você olhe para esse folheto que você recebeu como uma semente. Como uma semente. Você pode acreditar, mas qual é o valor de um folheto? Eu vou dizer para você, mantenha a sua mão levantada quem não recebeu, que o Juliano está ali distribuindo. O Juliano distribuiu com mais alguém para fazer do outro lado ali. Na realidade, qual é a nossa missão com isso aqui? A nossa missão é dizer para você que você pode começar alguma coisa prática de evangelismo. Alguma coisa prática. Mas qual é o peso de um folheto? Eu tenho um parente meu que serviu ao Senhor um tempo, e nesse período ele estava meio afastado e vivendo uma crise. Aí ele vai visitar uma pessoa, um colega de trabalho no hospital, em estado terminal, a convite da família. Olha, você foi o melhor colega de trabalho dele. E ele chega lá no hospital e a esposa diz, ele está morrendo. E ele espera, e tanto ele como eu esperamos que você dê uma palavra para ele.
Ele olhou para um lado, olhou para outro, ele não tinha nada. Aí ele viu um folheto em cima da banqueta, lá da mesinha da cabeceira. Pegou o folheto e leu para o camarada e disse: essa é a mensagem de salvação. Eu não sei se você está me escutando, mas eu terminei de ler aqui a palavra de Deus para você. Se você estiver entendendo, aperte a minha mão e pisque os olhos. O camarada apertou a mão dele, piscou os olhos e passou para a eternidade. Então, você nunca sabe. Um outro aconteceu de uma pessoa que pegou um folheto e não gostou do folheto. Rasgou e jogou o folheto e ficou um pedacinho de papel, levado pelo vento. E no pedacinho de papel, levado pelo vento, tinha apenas: e disse Jesus. O camarada estava debaixo de uma árvore, passou aquele papelinho, ele pegou o papelinho, amarelinho, como diz o mineiro, olhou para o papelinho e disse assim: o que está escrito aqui? E disse Jesus. Aí ele fez uma pergunta: mas o que Jesus disse? Eu quero saber. Aí saiu procurando alguém que dissesse para ele o que Jesus disse. Tornou-se um evangelista. Irmão, não subestime. Pegue isso aqui como semente. Não pegue e jogue em qualquer lugar. Mas se você chega no caixa, lá no posto de gasolina, ou em qualquer lugar, se você receber um sorriso e a pessoa cumprimentou, quando você der bom dia, você é daquelas pessoas educadas que chegam num lugar e diz bom dia, isso. Então aí você, se a pessoa corresponde o seu bom dia, você diz: aqui está algo para você ler. Mesmo que a pessoa estiver muito ocupada, eu digo assim: a hora que você tiver um tempinho, dedique-se à leitura e põe lá, porque eu não vou forçar a pessoa, na hora, em pleno caixa, a ouvir. Mas naquele momento ali, eu deixo a semente. Tem uma padaria aqui em Sobradinho que quando eu chego, a moça já me pergunta: qual é o folheto de hoje? Muito bem, então pensando nessas coisas, nós estamos aqui porque temos uma boa notícia com o poder de salvar vidas. Nesta mensagem, pontuaremos alguns motivos para sermos evangelistas, espalhadores de boas notícias. Guga, evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, um evangelista é quem dá boas notícias, é quem espalha as notícias boas. Dizem por aí que notícia ruim anda rápido. Então eu quero que você mude o conceito. Diga assim: eu vou dar agilidade às boas notícias. Serei aquele que levarei as boas informações para frente. O primeiro motivo que eu quero trazer para você nesta noite, para cada um de nós, é que a primeira razão pela qual você deve se envolver com o evangelismo é porque as pessoas estão em perigo de morte eterna. Assim como as pessoas no arquipélago estavam lá e nem sabiam, mas estavam destinados à morte. Apenas uma questão de 10 minutos, a vida delas estaria condenada para sempre ou não. E as pessoas estão em perigo eterno porque elas estão no pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E um homem separado de Deus, ele está destinado à condenação eterna. Eu sei que ao colocar uma mensagem nesses termos tão incisiva, tão clara, de dizer que quem não tem Jesus está irremediável, perdida, essa pessoa às vezes se incomoda, porque nós vivemos uma época que você tem que trabalhar sempre no meio termo. E o universalismo foi uma doutrina que invadiu muito do arraial evangélico, dizendo assim: no final, Deus vai colocar todo mundo no céu. No final, Ele não vai condenar ninguém, não existe inferno, o céu também não, é tudo aqui mesmo. As coisas, no final, Deus é um Deus que ama tanto, não vai condenar ninguém. Essa desconexão trazida por essa linguagem dúbia, em que você não pode se posicionar em nada, faz parte da cultura do momento. Mas eu quero dizer para você com toda segurança,
em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Falando acerca de Jesus, vou dizer de novo, com toda a convicção e certeza, se você que está me ouvindo, presente ou ausente, pela internet, se você está ouvindo, quero dizer para você, não há dubiedade, não há um jeito que Deus não vai dar um jeitinho, ou você está dentro ou você está fora. É isso que a Bíblia ensina nos evangelhos. Na parábola das 10 virgens, ou entrou ou estava de fora. Na parábola do semeador, a semente nasceu ou ela morreu. Não tem jeito, não há meio caminho, não há meio termo. A gente precisa de saber que só Jesus Cristo salva, só com Ele. Então, as pessoas estão em estado de morte. E a Bíblia declara isso, dizendo, o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Essa é uma plaquinha que normalmente se coloca em túmulo. Aqui jaz o fulano. O mundo jaz, está morto no maligno. Então, por causa disto, nós precisamos ter urgência para salvar estas pessoas que estão destinadas à morte. Então, essa é a primeira razão. Os homens estão condenados à morte por causa do pecado. E nós precisamos de dizer isso a eles e salvá-los, porque uma grande onda virá e limpará essa terra. Um dia nós seremos tirados daqui e só os salvos em Cristo subirão. Segunda razão pela qual nós devemos ser evangelistas, entregadores de boas notícias. O ser humano é impotente para salvar a si mesmo. Se depender do homem para fazer por ele mesmo, ele nada pode fazer. Mesmo que seja por ignorância. A mãe da Tilly não sabia o que era tsunami. Mas você pode, quando a onda vir, não adianta dizer, olha, eu não sei o que é tsunami. Eu nego a ser destruído por alguma coisa que eu não sei. Não faz diferença. A onda levou muita gente que nem sabia o que era tsunami. Então, se você não conhecia, eu quero dizer hoje para você que de você mesmo você não pode fazer nada. E por que as pessoas são ignorantes? Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas. As pessoas estão sem poder enxergar, elas nem percebem isso. Alguém precisa de dizer isso para ela. E urgente, como aquela menina agiu com urgência, eu quero que você saia daqui com sentimento de urgência de dizer para as pessoas, mesmo que elas não tenham a mínima informação, você precisa dizer, meu amigo, meu companheiro, pessoa da minha caminhada, meu colega de trabalho, olha, Deus ama você e quer mudar a história da sua vida. Há um céu preparado para você. Você não foi destinado ao inferno. Você foi destinado ao céu. O inferno foi uma escolha por causa do pecado, uma consequência do pecado. Jesus remove o pecado e você começa a caminhar para o céu. As pessoas precisam saber que há esperança para elas. E você e eu somos removedores de venda. O Deus desse século vendou os olhos das pessoas. Eu e você somos as pessoas que vamos trazer a luz do Evangelho. Terceiro motivo que eu quero trazer nesta noite é que o Deus eterno, movido por um profundo amor, decidiu por Ele mesmo resgatar o homem que estava perdido. João 3,16, sabemos de cor, então vamos falar em coro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Como tem alguém que ainda não conhece, vamos dizer de novo para ajudar a fixar. Olha ali, já está ali, vamos dizer de novo, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse homem perdido, esse homem condenado, esse homem impotente de fazer alguma coisa, Deus faz o que precisa ser feito. O conceito de revelação de Deus é quando Deus sobrenatural entra no nosso mundo sobrenatural. É a única forma do homem conhecer a Deus, é quando o Deus sobrenatural, o Deus transcendente, entra no nosso mundo e se revela. E ele fez isso através da pessoa de Jesus Cristo, pois o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio ao mundo para abrir a porta da salvação, já que o homem por si mesmo nem percebia muitas vezes, e percebendo ele não sabia caminhar. Então Jesus vem e entra na história com uma revelação de amor de Deus para salvar e mudar a história da humanidade. O Filho do Homem é o que fala de Jesus na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o que Jesus veio fazer. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio fundar um partido político, Jesus não veio fundar uma filosofia, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio é mobilização. Ninguém tem a graça de salvar alguém se não se mobilizar. Não basta dizer o outro está perdido. Eu preciso me mobilizar. Eu preciso ter ação direcionada nesse sentido. Eu vou ao outro. Existem pessoas nesta cidade que dependem de que eu vá. Existem pessoas na sua família que dependem de que você vá. Então eu preciso me mobilizar para. Eu estou desafiando você. Tenha mobilidade. Evangelismo exige mobilidade. Eu preciso dar as boas notícias. O arauto saía pela cidade, ia por cima das muralhas, dizendo do perigo. Assim eu e você precisamos fazer. Avisar em todo lugar que há uma oportunidade de Deus para que o homem não se perca. O Filho do Homem veio e ele veio buscar. Não veio apenas informar. Ele não veio apenas trazer uma informação sobre o estado de perdido. Ele veio buscar. E buscar é tirar de lá. Buscar é resgatar de lá. Buscar é tirar da boca do lobo mesmo. Buscar é tirar das garras de Satanás. E é isso que precisamos fazer. E é isso que nós fazemos quando pegamos esse folhetinho aqui e dobramos o nosso joelho em oração. Aqui tem 5 famílias pelas quais eu estou guerreando todos os dias por ela. Eu estou buscando essas pessoas aqui na autoridade de Jesus de Nazaré. Estou clamando por cada uma delas. Todos os dias eu me ponho diante do Senhor. Senhor, busca essas 5 famílias que aqui estão, Senhor. Isso é fazer parte da missão de Jesus de buscar. Eu espero que você não tenha desistido, porque a gente tem muita pressa. Eu queria ter orado, Guga, e na semana seguinte as pessoas estão aqui. Pelo contrário, Guga, algumas eu nem consegui ver mais. Eu as via com frequência, algumas eu não vejo mais. Mas tem lugares aonde eu não consigo ir. Tem pessoas que eu não consigo ir, mas não existe lugar aonde a oração não possa ir. Não existe lugar onde o poder de Deus não possa ir. Pode orar. Clame ao Senhor e Ele envia a palavra. Ele envia a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que resgata. De repente as pessoas são incomodadas. Às vezes a gente não entende como Deus trabalha, na maioria das vezes não. Mas eu vi o testemunho de uma moça que tinha tentado tirar a vida algumas vezes. E numa dessas tentativas ela estava no hospital, tomando soro
e entra um médico em primeira mão que ela pensou, e pergunta por que ela tentou tirar a vida. Ela diz, minha vida é muito complicada, tem muitos altos e baixos. E nesse vídeo do depoimento dela, diz que o médico chegou para um monitor que estava lá passando lá os movimentos cerebrais dela, e disse, você está vendo isso aqui? Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, tem hora que está em cima, tem hora que está lá embaixo. Pois é, a vida é assim. O dia que ele fizer assim, aí acabou. Então alegre-se enquanto a vida está fazendo assim. A vida é cheia de altos e baixos, mas isso que é a vida. Nós estamos vivos porque ela está assim. O dia que a linha fizer assim, a gente já está do outro lado. Aí já encerrou aqui. Então, independente dessa cirurgia, aí essa moça pergunta depois para a enfermeira, aquele médico que veio aqui, a minha vida, e senti algo muito gracioso, que médico educado, e ele me deu esperança de vida. Aí a enfermeira disse, não teve médico nenhum aqui não. E ela entendeu, Jesus esteve lá. Jesus entra em presídios. Jesus entra em prostíbulos, Jesus entra em bares, Jesus entra em botecos, Jesus entra em laboratório de prótese, né, Ézio? Em laboratório de prótese, eu trabalhei com um camarada e muitos anos, e ele sumiu, não ouviu, pelo menos eu pensei que ele não escutou o que eu disse. Há uns 3 meses atrás, meu telefone toca. Seu Walter, aqui é o fulano, eu moro aqui em Lusiânia. Tem um negócio para dizer para você, consegui o seu telefone com outro colega nosso, só para te dizer uma coisa, eu sou crente, a minha esposa é crente, os meus filhos são crentes, nós somos obreiros na casa do Senhor. Como eu agradeço aquele tempo. Gente, tem lugar que eu não consigo ir, mas a oração vai, o testemunho vai, a graça vai, comunique Jesus, não desista disso aqui, não desista disso aqui. Clama a mim e responder-te-ei. Deus vai fazer coisas grandes. Nós vamos nos surpreender de pessoas chegarem aqui de dizer, eu não sei o que aconteceu, mas Deus me atraiu a este lugar, porque alguém deste lugar está orando por ele. Último capítulo do livro de Ezequiel, diz que as pessoas passavam longe do templo e olhavam para o templo e diziam assim, Jeová Samá, o Senhor está ali. Eu quero que as pessoas que nós estamos orando, olhem para este lugar e digam assim, o Senhor está ali, Deus está ali, e eu estou sendo atraído pelo Deus que está ali. Irmãos, se nós orarmos, o destino eterno de pessoas mudam. O Filho do Homem veio buscar e salvar, tirar de lá, colocar em um lugar diferente. Tirou-me de um charco de lodo, colocou-me os meus pés sobre uma rocha, colocou um cântico novo na minha boca, um hino de adoração ao nosso Deus. Se você estiver atolado, complicado no pecado, se você tiver, por mais terrível que seja a sua situação, clame ao Senhor, que ele diz assim, ele clamou ao Senhor e o Senhor se inclinou para ele. O Deus que nós falamos é um Deus que se inclina. O profeta Isaías diz que ele habita lá num alto e sublime monte, que ele é o Deus Altíssimo, o Deus da glória. Mas esse Deus da glória é um Deus que se inclina para você. E eu e cada um de nós aqui somos um mensageiro para dizer que Deus está inclinado para você neste lugar aqui hoje, para dizer que há esperança para você. Deus se inclina para você e tira você do atoleiro, do charco de lodo, do pecado. Coloca os seus pés sobre a rocha, limpa você e põe em você uma canção nova, uma celebração de alegria.
Irmãos, olha que notícia você tem para dizer para o outro. O cara diz, minha vida está ruim, estou atolado. Você fala, ah, rapaz, o meu Jesus vai no atoleiro, tira você do atoleiro e coloca os seus pés sobre a rocha. Ainda vai fazer de você um cantor. Você ainda vai cantar um hino de adoração ao Senhor, lá na comunidade dos santos, lá na igreja de Cristo, porque é isso que Deus faz. Você tem essa notícia. É isso que você tem para dizer por aí. Eu espero que você saia daqui com vontade de fazer isso. Eu espero que você saia daqui com esse folheto queimando na sua mão. Eu espero que você saia daqui com vontade de partilhar Jesus. Por alguma razão, e só Jesus sabe, a Beth acha até engraçado, porque onde chega, daqui a pouco eu estou cutucando alguém. Ou alguém me cutuca. Ainda tem alguém que me cutuca. Eu estava numa parada de ônibus, esperando uma pessoa que nós íamos ter uma conversa. Aí uma pessoa passou para um lado, passou para o outro, foi e voltou, foi e voltou. Eu nunca vi, estava lá no lugar, não sou nem conhecido lá. De repente uma pessoa vira para mim e disse assim, mas a vida de casado é muito complicada, né? Levantou a bola. Eu falei, como assim, rapaz? Ele começou a dizer, falei, rapaz, vem cá, deixa eu falar de Jesus para você. Olha, Jesus descomplica a sua vida, descomplica a vida da sua mulher. Ele falou assim, mas eu acho que tem umas coisas em casa que são do Satanás. Eu digo, se tiver, ele manda embora. Mas tem muita coisa na sua casa que não é nem do Satanás, mas é sua e da sua mulher, que vocês precisam resolver. Não terceiriza para o Satanás todas as coisas, não. Tem coisa que é sua. Vem cá, rapaz. Fiz aconselhamento conjugal e evangelismo ali na parada de ônibus, meu irmão. É isso aí. É uma questão de estar disponível. E eu disse para Deus que eu estou disponível para Ele. Eu disse para Deus que eu sou atalaia. Eu disse para Deus que eu sou proclamador do Evangelho. Eu disse para Deus que em nenhum lugar eu vou ficar calado, porque grandes coisas fez o Senhor na minha vida. E eu não posso me calar por causa disso. Como eu poderia cantar? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, a vida dela muda. Quando você olha uma pessoa bem atolada, a resposta está com você. Bem complicado. O Filho do Homem veio buscar e salvar. O que se havia perdido. O homem, a humanidade está perdida. E nós precisamos dizer isso para eles. Alguns nem sabem. Alguns estão tão perdidos que não sabem que estão perdidos. É como o povo que estava lá na ilha, banhando, tranquilo, sereno, achando que a vida era só aquilo ali. Desconhecia o que estava por vir. Então nós precisamos de dizer a eles. Jesus disse isso na casa de Zaqueu. Zaqueu estava perdido. Zaqueu precisava ser encontrado. Só assim nesse encontro ele seria salvo. A quarta razão pela qual devemos evangelizar e dar as boas notícias é devido ao alcance da nossa missão. O alcance da nossa missão é para o mundo inteiro. Marcos 16 diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. As pessoas não querem ouvir essa frase. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aí a pergunta, como é que eu vou crer? Aí Romanos responde, como crerão se não há quem pregue? Para que a pessoa creia, é necessário que hajam pregadores. É necessário que hajam boas notícias. Ninguém vai crer numa notícia que não foi dada. Então dê a notícia. Comunique isso, a notícia. Então a missão é para o mundo inteiro. E Jesus fez o quê? Salvou, capacitou pessoas para serem parceiros nessa missão.
Aquela menina foi alcançada pelo conhecimento. Isso a fez responsável pelas pessoas naquela ilha. Você não foi salvo à toa. Jesus não salvou você apenas por causa dos seus lindos olhos verdes, ou por causa da sua beleza. Não foi por causa disso. Jesus salvou você para que você compartilhe com os outros a mensagem que você recebeu. Jesus alcançou, salvou, libertou os discípulos para fazerem novos discípulos. É a grande comissão. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus lhe deu poder. O poder de Jesus é transferido para você. Quando você sai para evangelizar, você está imbuído do poder de Jesus. Ele está com você. Na grande comissão, na linguagem de Marcos, ele diz assim: e eles tendo saído, cooperou com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, quando você fala, Jesus está ali do seu lado. Ele é o maior interessado na salvação das pessoas. Então, o meu dever e o seu é compartilhar. A quinta razão é a urgência da notícia. É a urgência da notícia. Tem coisa que não vale a pena se for dita amanhã. Imagina se a Tilly tivesse deixado, não, mais tarde eu aviso para esse povo. Mais tarde. Ela sabia dos 10 minutos. Você sabe quando é que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Você sabe qual é o dia da morte de uma pessoa ou da sua? A gente não sabe. E alguém até brincando, dizendo de que uma pessoa, num momento de raiva, disse assim: eu quero só 5 minutos, Jesus, de licença, para resolver um negócio aqui. Diz que com 2 ele foi morto. Não venceu 5. Tem coisa que não dá para esperar, tem que ser feita agora. Tem coisa que eu preciso tomar a decisão agora. Tem coisa que eu preciso decidir urgente, porque amanhã eu não sei. Tem pessoas que você vai encontrar hoje e que amanhã não estará. E pode ser que nós estamos falando aqui hoje e amanhã eu sou notícia. E a gente não sabe disso, a gente não tem o controle disso. Então a notícia precisa ser dada em caráter de urgência. Lembra dos leprosos no cerco de Samaria? No livro dos Reis. Os leprosos estavam fora da cidade de Samaria. Samaria estava cercada pelo exército dos assírios. Dentro de Samaria a fome era terrível. As pessoas estavam comendo, se você ler na escritura, fezes de pombo para se alimentar. Uma cabeça de jumento era um prato chique, servido na mesa dos nobres, quando tinha um jumento para morrer. E aí a cidade cercada. E lá fora o exército assírio, cheio de mantimento, porque o cerco era para durar muito tempo, ia tomar a cidade. Então eles tinham alimento, tinha roupa, tinha veste, tinha riqueza, tinha tudo. Deus visita à noite o exército assírio, expulsa o povo de lá, eles largam tudo para trás. Mantimento, roupa, riqueza, tudo. 4 leprosos chegam lá no arraial dos assírios e vê comida, vê alimento, e vê roupa, e vê riqueza, e eles comem, e eles se vestem, e eles juntam tesouros, e eles escondem algumas coisas, e alguém diz: gente, lá na cidade tem gente morrendo. E eles falam assim: se esperarmos até o amanhecer, muita gente vai morrer. E Deus vai cobrar isso de nós. A Bíblia diz que naquela mesma hora eles foram para a porta da cidade e avisaram: olha, os assírios não estão mais lá. Tem muita comida lá, tem muito alimento. Vão para lá, vão salvar a vida de vocês.
e a multidão corre para lá para se alimentar. Sabe por quê? Porque eles entenderam o sentido de urgência. E o que eu gosto nesse ensino, sabe o que é? É que eles não eram perfeitos, eles eram leprosos, eles não esperaram, agora vamos curar a nossa lepra, depois que não tiver nenhum mal em nós, arrumar o melhor médico, aí não dizer lá para o pessoal da cidade, aí já não dava mais tempo. Deus não está esperando perfeição de você, para você começar a evangelizar. Deus está esperando que você comece do jeito que você está, que você comece a dizer para as pessoas que o Deus que está trabalhando na sua vida, que está alimentando você, também tem alimento para os outros. Vá hoje e comece a fazer, porque a notícia é urgente. Quanto tempo as pessoas têm? Eu não sei. E a sexta razão pela qual nós queremos mencionar agora é que a mensagem é poderosa. A mensagem é em si mesmo poderosa. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus. Então não é o seu argumento, não é sua habilidade, não é o seu conhecimento teológico que vai convencer as pessoas. Tem uma pessoa entre nós, falei com ele no começo do culto, eu acho que ele ainda está conosco, é o João Alcântara, e ele contou de quando ele ouviu, quando ele se deparou com o Evangelho. Ele se deparou com o Evangelho, aí você vai dizer assim, mas uma palavra dessa não faz sentido, eu não vou pregar isso para ninguém. O João estava lendo e viu lá: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César, ele sabia quem era, que era o tributo. Ele diz: mas o que é de Deus? E isso fez com que o João procurasse Cristo. Irmãos, a palavra em si é poderosa. Você não sabe o poder de você dizer para alguém que Jesus o ama. Ou então, como diz a irmã Nete, que escutou, que após a morte segue-se o juízo. Como é que você vai pregar isso para alguém? Dizer que após a morte segue-se o juízo. E lá vai a Nete para casa. Após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. No dia seguinte eu quero saber como é esse negócio, porque eu não quero ir para o juízo, eu quero ir para a salvação. Procurou o pastor e foi salvo em Cristo Jesus e caminha com o Senhor. Diga aquilo que você sabe da Bíblia, diz aquilo que você sabe, diz para a pessoa que o Senhor é o seu pastor e nada lhe falta. É isso que você sabe, diga, comunica o Evangelho, porque ele é por si mesmo poderoso. Glória a Deus. Na parábola do semeador, Lucas diz que a semente é a palavra de Deus. E Hebreus diz que essa palavra é viva, eficaz, penetrante como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12 diz isto. Então, quando você prega a palavra, eu quero que você está dizendo algo poderoso. O poder não é seu. O poder não é seu. Mas eu preciso de estar com 15 dias de jejum para pregar. Comece a pregar agora, que o poder está na palavra. O poder é da palavra. Conversando com Ezio a semana passada, fomos na casa dele numa visita, e lá ele disse que alguns colegas que também caminharam com ele na área profissional, nós somos colegas, e hoje são crentes, e dizem: obrigado por você ter falado de Jesus para mim. E o rapaz, eu não me lembro de ter compartilhado com você que não sabe, mas você falou de Jesus para nós o tempo todo. Então, diga, fale, proclame, porque o Evangelho é poderoso em si mesmo, transforma a vida das pessoas. Elas serão mudadas pelo poder da palavra. E a última razão, o último motivo para você evangelizar é que Jesus quer cooperar com você. É que quando você sair para evangelizar, Ele está ali para confirmar as palavras. Marcos diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Gente,
Se você estiver em qualquer lugar e uma pessoa falar de dor, falar de sofrimento, peça para ela, deixe-me orar por você. Deus pode realizar um milagre ali na hora, confirmando a palavra, e a vida dessa pessoa não será mais a mesma. Porque ele confirma a palavra, Jesus está ali. E eu quero terminar com a ilustração da família da minha mãe. Na minha família materna, os meus netos são a 6ª geração de crentes. Eu já disse isso aqui. Porque a minha bisavó, Toninha, ela saiu de uma cidade na região de Buritis, de Goiás, em direção à Trindade, para pagar uma promessa. Pagar uma promessa ou pedir uma intercessão, porque um filho dela, um tio, avô meu, comeu alguma coisa e entalou aqui, nem subia e nem descia. E o camarada ficou parecendo uma estaca. E a minha bisavó pega esse menino e vem caminhando. Imagina na época da minha bisavó, que não tinha Uber, era a pé mesmo. Quem tinha um cavalo estava no lucro, e ela vinha caminhando a pé e passa por uma cidade antes de chegar em Trindade de Goiás, onde ela iria pagar a penitência. E lá ela pediu o pouso. Não tinha dinheiro para pensão, não tinha dinheiro para nada. E uma pessoa acolheu. E essa pessoa era da igreja cristã evangélica, discípulos de Jesus. Aí eles perguntam, para onde é que vocês estão indo? Olha, nós estamos indo para a Trindade. O que vocês vão fazer lá? Não, porque o meu filho aqui está com um trem aqui, como diz o mineiro, entalado aqui. Nem sobe, nem desce. Nós vamos lá fazer uma penitência ao divino para ver se desentala esse negócio aqui. Aí o pessoal, crente tem que fazer isso, meu irmão. Disse assim para minha bisavó, olha, nós somos discípulos de Jesus. A senhora deixa eu orar pelo seu filho, porque Jesus pode mudar a história dele. Aleluia. 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 Não duvide do poder de Deus, meu irmão. E lá naquela casa, simples, aquela família pediu a minha avó que se ajoelhasse com meu tio-avô. Eles oraram por ele. O camarada desentalou na hora que o negócio pulou para fora. A minha bisavó aceitou Jesus, o marido dela aceitou Jesus, os filhos dela aceitaram Jesus. A minha avó, que é a filha dela, aceitou Jesus. A minha mãe aceitou Jesus, eu aceitei Jesus. Meus filhos aceitaram Jesus, meus netos são de Jesus. E os meus bisnetos e a minha geração será do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque alguém decidiu se comprometer. E nós vamos cantar agora com toda a igreja. O Senhor da ceifa está chamando, vamos estar de pé. Deus está convocando eu e você para a grande missão desta hora. A missão de falar de Jesus. Esse é o caminho, essa é a nossa jornada. Glória a Deus, vamos em frente.